TV Comunitária, Canal 6 da NET, mais uma vez participando das eleições de 2014, hoje entrevistando Daniel Ilhesco, candidato a deputado estadual pelo PCdoB. Daniel Ilhesco, candidato a deputado estadual pelo PCdoB aqui no estado do Rio de Janeiro, está presente conosco hoje para debater suas propostas e suas ideias. Bem-vindo, Daniel, agradecemos a sua presença. Você está nessa batalha dura aí, que é pedir voto, e hoje aqui nós vamos ter um tempo para você desenvolver todas as suas ideias e todas as suas propostas. Para começar, seria bom você falar um pouco, resumidamente e rapidamente, um pouco da sua história. Legal, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade, um prazer estar aqui contigo, JC Madureira, camarada e amigo de outros carnavais, e valorizar muito o espaço da TV comunitária e esse espaço para debater política, né? Que bom, viva, né, as TVs comunitárias e a mídia alternativa que diversificam o debate de ideias. Bem, como você me apresentou, Madureira, meu nome é Daniel, eu estou candidato a deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil, pelo PCdoB, partido ao qual sou filiado desde meus 16 anos. Entrei para a política e conheci o PCdoB através da UJS, no movimento estudantil da minha escola, apesar de ter nascido no Rio, fui criado em Petrópolis, e foi quando meia dúzia de meninos e meninas bateram na minha sala de aula para me chamar para uma passeata. E desde então eu fui me envolvendo com a União da Juventude Socialista, que é uma organização que debate socialismo, atua no movimento estudantil e em outros movimentos de jovens, e no movimento estudantil em Petrópolis, depois na UFRJ, passei para Ciências Sociais, me formei em Ciências Sociais na UFRJ e hoje concluo a minha licenciatura. Estou concluindo um estágio, no meio do ano que vem concluo o estágio de professor, lá no Cefet, Sociologia. Aí, se teu colega de tantos outros aí bravos, professores da rede pública do Rio de Janeiro. E, portanto, aprendi, sou muito grato, né, através do movimento estudantil, a ter uma visão mais generosa da vida do país, da vida em sociedade, e, portanto, passei a confiar e acreditar no processo da política, desse mesmo processo político que tanta gente é descrente, que de fato é marcada por tantas aberrações e tanta desonestidade, mas que também a gente encontra tanta gente bonita, mobilizada por causas justas, pessoas que enxergam além do próprio umbigo e que entendem que dedicar uma parte das nossas vidas à política é importante para a gente conseguir ter um país mais justo, uma sociedade mais desenvolvida, mais direitos para todos. Então, né, desde que tive a honra, né, de presidir a União Nacional dos Estudantes, a UNE, entidade linda da história do nosso país, de 75 anos de vida, fui entendendo a responsabilidade e o papel que cada um de nós pode ter, deve ter, para a gente mudar as nossas vidas. Daniel, você tem aqui uma plataforma, são as 10 propostas de Daniel para o Rio. Vou começar pela primeira para você poder explanar melhor. A primeira é mudar a política, mudar o Brasil e mudar o Rio. Na sua visão, qual o sentido da mudança para o Brasil e para o estado do Rio? Na minha opinião, Madura, o sentido da mudança e a evolução da história do nosso país devem apontar para o aprofundamento da democracia. Esse é um tema em que a gente gostaria de gerar um grande consenso entre muita gente que participa da política, muita gente que nos assiste em casa, muita gente que trabalha com as TVs e com a comunicação do país. É preciso aprofundar a democracia. E a gente entende que a medida número 1 no Brasil para se reformar a política, para se mudar a política, para se aprofundar a democracia, é a gente conseguir fazer com que haja uma reforma política que proíba o financiamento de empresa nas campanhas eleitorais. Quando a gente entende a política como uma coisa corrupta, como uma coisa ruim, e quando a gente recebe um panfleto de uma campanha na rua, que muitas vezes, a maior parte das vezes, não é entregue como a de nossa campanha ou de poucas outras campanhas que são entregues pelas mãos de militantes, pessoas que acreditam no que está escrito naqueles panfletos, a grande maior parte das vezes você recebe panfletos de pessoas contratadas, né? Então a gente percebe que o que influencia as eleições, influencia as campanhas e a política é a força da grana, né? O dinheiro que sai das empresas de ônibus, das empreiteiras de obras, das faculdades privadas, dos planos de saúde privados, das milícias e de outros grupos, inúmeros grupos de interesse privado que financiam as candidaturas. Segundo os dados do DIAP, são quase 90% das candidaturas a deputado estadual que são financiadas por empresas, de forma privada. E financiamento de campanha privado gera mandatos privados. Isso não interessa as mudanças que a gente quer. Junho de 2013, no Rio de Janeiro, ficou marcado na história de muitos de nós
como o momento em que a juventude foi às ruas e o povo foi às ruas e exigir mudanças. Em outubro de 2014, se tudo continuar no passo que está, com a força da grana nas eleições, o Rio de Janeiro caminha para um segundo turno entre Pezão e Garotinho. E eu não vejo correspondência em junho de 2013 num segundo turno para o Rio de Janeiro dessa maneira. O que aconteceu no meio das duas coisas? Aconteceu que a grana define mais o resultado das eleições do que o sentimento de mudança das pessoas. Então mudar a política passa por muita coisa, mas sobretudo passa por impedir que a grana decida as eleições, passa por proibir o financiamento de empresa nas campanhas eleitorais. No segundo ponto aqui do seu programa é a questão de garantir o pré-sal para a educação. Nós estamos vivendo um debate aí que a candidata de oposição vem refletindo ou pelo menos apresentando que pode recuar nessa questão do pré-sal, na política do pré-sal que está prevista aí para a educação brasileira. Como é que você vê essa questão do pré-sal e a importância para o desenvolvimento nacional? Gente, vamos pensar numa coisa. Vamos pensar no pau-brasil, que no nosso país, com história de colonizado, foi tudo surrupiado e que jamais gerou qualquer benesse para a população brasileira. Vamos pensar depois de toda a colonização da cana-de-açúcar, feita nas costas do litoral brasileiro, em especial no Nordeste. Vamos pensar nos ouros, no ouro, nos metais e nas pedras preciosas de Minas e do Goiás. Vamos pensar depois no café, que desenvolveu o Brasil durante o século retrasado e começo do século passado. Vamos pensar na industrialização dos anos 30 ou mesmo na industrialização da ditadura militar. Todos esses ciclos econômicos de desenvolvimento, todas essas, em especial, essas matérias-primas que saíram do nosso solo e, portanto, são patrimônio do nosso povo, jamais, Madureira, foram utilizados para financiar o bem do nosso povo, quanto menos a educação. Quando, em 2007, o Brasil descobriu o pré-sal, descobriu essa enorme quantidade de petróleo debaixo do oceano, aliás, a maior fonte de riqueza descoberta no mundo nos últimos 30 anos, o movimento estudantil, a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, os grêmios, os DCEs do Brasil inteiro, tomaram a decisão de lutar para que esse recurso do petróleo fosse investido em educação pública. Em 5 anos de campanha, foi se adensando o apoio do movimento docente, de professores, de técnicos, e o movimento educacional ganhou força e hoje virou lei. Todos diziam que era impossível conquistar isso, que os interesses a serem enfrentados eram muito poderosos e de fato eram. Mas, em especial depois do dia 26 de junho de 2012, numa passeata de mais de 4.000 estudantes, em que 800 entraram e ocuparam o Congresso Nacional, a gente conseguiu aprovar a lei que destina os royalties do petróleo e fundo do pré-sal para a educação e, portanto, que dá a possibilidade do Brasil chegar aos tão sonhados 10% do PIB para a educação pública. Isso resume a importância histórica que tem. Essa deve ser, Madureira, a maior vitória da história da educação brasileira. Sem dúvida, a maior vitória orçamentária. Segundo as estimativas conservadoras, petróleo sempre se estima por baixo, o rendimento dele, são 900 bilhões de reais, pelo menos, que vão ser investidos na educação pública do Brasil pelos próximos 10 anos. Isso é a possibilidade de vencer lutas represadas que passam pelo plano de carreira com formação continuada e valorização salarial dos professores, as políticas de acesso e principalmente de assistência estudantil, como o passe livre, as políticas de bolsas e todo um conjunto de implementação de ensino integral, de expansão do ensino profissionalizante e superior no estado do Rio de Janeiro. E, sem dúvida alguma, essa postura da candidata Marina, com todo respeito, que subestima a utilização do pré-sal para o desenvolvimento do Brasil, eu quero lembrar que essa decisão de investir o pré-sal para a educação, para a ciência e tecnologia, significa investir na pesquisa de energias limpas e renováveis, mas a decisão de não explorar o pré-sal é de um entreguismo, é de um desconhecimento da história do Brasil e é de uma postura tão refém dos interesses norte-americanos, ingleses e holandeses que estimulam que o Brasil não explore o pré-sal porque tem as suas Shells, Exxons e Repsols de olho na nossa riqueza. Na minha opinião, é isso, a esse interesse que serve essa posição da Marina. Acabou que você conseguiu sistematizar 3 pontos da sua plataforma numa única resposta, que foi a questão da escola do século XXI, que você sistematizou, a questão das universidades, e vamos aproveitar aqui para a gente tratar os outros pontos. Você coloca aqui a questão do transporte público de qualidade, com passe livre, e a questão
valorização da cultura e o incentivo ao esporte. Rapidamente, esses dois pontos, porque nós temos ainda outros pontinhos para te perguntar aqui. A valorização da cultura e do esporte e qual que você falou antes? Transporte público de qualidade e com passe livre. Sobre esse tema do transporte, é um tema que é extremamente complexo hoje nas grandes cidades como Rio de Janeiro e que, na nossa opinião, é fundamental para se defender as pessoas e, em especial, os trabalhadores. Todo o sistema de transportes está baseado no deslocamento da grande massa de trabalhadores que mora na Zona Norte, na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, e que trabalha sobretudo no centro, na Tijuca e na Zona Sul e na Barra do Rio de Janeiro. Então, na nossa opinião, todos esses investimentos em BRTs, em BRS, eles são importantes, eles diminuem o tempo de viagem, eles são um ganho para a população, mas a grande viragem, a grande mudança no transporte público do Rio de Janeiro tem que passar pela integração do trem com o metrô e pelo investimento no transporte, não só sobre trilhos, mas aquaviário. É um absurdo que não haja uma estação de barcas em São Gonçalo, que é o maior contingente de trabalhadores que vem para a capital. É um absurdo que não haja uma política de ligação das linhas de trem e metrô a trechos que em 1 quilômetro de via férrea você consegue integrar, trechos inclusive que em menos de 1 quilômetro de implantação de linha férrea você consegue integrar o trem e o metrô, inclusive entregando as tarifas, porque é uma realidade de muitos trabalhadores e de muitos estudantes pegar 2 conduções, 3 conduções para o seu local de estudo e para o seu local de trabalho e pagar, portanto, essas tarifas dobradas. Além de tudo, a gente entende que deve ser promovida uma política de direito ao transporte, porque a gente parte de uma visão que o transporte deveria ser público e gratuito, que a noção de transporte público, como acontece em outros países, deveria dispensar o cidadão de pagar pela passagem, porque ele já paga com seus impostos, mas que como esse tipo de mudança mais profunda na democracia das nossas sociedades não acontece da noite para o dia, esses direitos vinculados à educação, como o passe livre para os estudantes, deve ser uma conquista urgente, porque significa dar oportunidade para que as pessoas consigam concluir o seu processo de formação e não tenham que evadir, como acontece, infelizmente, com muitos jovens hoje, que acabam não conseguindo trabalhar longe de casa ou não conseguindo manter suas matrículas nas universidades porque gastam muito dinheiro com transporte e não tem nenhuma política de passe livre para eles. Sobre a questão da cultura e do esporte, na nossa opinião, é uma questão de fomentar o talento da juventude. Você pode pegar países distintos ideologicamente, como Cuba e os Estados Unidos, e ambos vão convergir na ideia de que o investimento no esporte tem que ser dentro da escola e dentro da universidade. A gente entende que um conjunto de políticas de bolsas para os estudantes, não só as bolsas permanência para os alunos de baixa renda, ou de programas de acesso como as cotas e o ProUni e o FIES, e não só programas de iniciação científica que devem ser amplamente expandidos a recurso dos royalties para financiar uma política ousada de expansão das bolsas de iniciação científica através da FAPERJ, através do CNPq e de outros órgãos de estímulo à pesquisa. Mas a gente entende que também deveriam ser bolsas vocacionais dirigidas ao esporte e à cultura. Quando a gente vê um jovem ou uma jovem numa universidade ou numa escola técnica que tem talento artístico, que tem talento esportivo, que poderiam ser grandes atletas e grandes artistas, gente que mexe com cinema, com fotografia, com teatro, com música, com artes plásticas, com futebol, com vôlei, com tênis de mesa, com corrida, com atletismo, com natação. Tem tantas pessoas talentosas que não podem correr atrás dos seus sonhos, não podem realizar os seus talentos, porque vão se deparar com o seguinte dilema: vou trabalhar atrás de um balcão, de um comércio, vou trabalhar no telemarketing, vou ganhar algum dinheiro dentro de casa, além de estudar, além de tentar fazer um curso profissionalizante para me preparar melhor para o mercado de trabalho, porque eu não tenho uma bolsa. Então a gente entende que a política de bolsas vinculada ao estudo universitário ou médio é uma política que ajuda a realizar o sonho de muita gente que gostaria de trabalhar com esporte e com a cultura. Teste de fogo para você, Daniel. Rápido e rasteiro na pergunta e na resposta. UPP, contra ou a favor? Eu entendo que a UPP está absolutamente atrasada, são décadas de atraso, porque é uma questão óbvia que o Estado deveria estar ocupando todos os espaços, todas as comunidades, com proteção às pessoas, mas eu entendo que a UPP, vista enquanto uma lógica de segurança pública, ela está falida. A ocupação territorial por parte dos agentes de segurança pública das comunidades, ela é
necessária e evidentemente que a maior parte dos moradores dessas comunidades não quer voltar à situação em que o narcotráfico de forma ostensiva desfilava com as suas armas e com toda aquela violência. Mas a gente sabe que isso camufla um comércio de drogas que ainda permanece e que é um fator de migração da violência para outras regiões que não têm o PP, já que a UPP foi implantada na Zona Nobre do Rio de Janeiro. Então a gente entende que o que muda, na verdade, é uma reforma da polícia, uma outra lógica de segurança pública. A gente defende a PEC 51, defendida pelo senador Lindbergh Farias, candidato a governador do Rio de Janeiro, que terá o meu voto nesse primeiro turno. E a gente entende que deva se acabar com os autos de resistência. A própria presidenta Dilma defendeu o fim dos autos de resistência, que é a pena de morte camuflada que a Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje pratica contra o jovem negro das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, e também uma política de regulamentação das drogas para a gente enfrentar essa hipocrisia, né, da guerra aos pobres, que enxuga gelo e de fato não combate quem ganha dinheiro com o narcotráfico, porque esses aí não moram nas favelas, ganham muito dinheiro e estão em residências luxuosas, rindo, né, desse desastre que é essa polícia, né, no Rio de Janeiro. Em 2 minutos, por causa do nosso tempo, breve comentário sobre homofobia e preconceito religioso no estado do Rio de Janeiro. Como eu falei outra vez, a mudança política principal que a gente luta no nosso tempo é o aprofundamento da democracia. Então esse episódio do menino que foi impedido de entrar numa escola porque portava uma guia é dos mais altos absurdos, né, que a gente pode registrar num país que tem na sua Constituição um Estado laico e que se valoriza por ser plural, por valorizar a fé e a cultura evangélica, católica, judaica, muçulmana, umbandista, até ateísta e todas as maneiras de se compreender a existência humana. E em especial a homofobia. Eu acho que é lamentável mais uma vez esse recuo da Marina a partir das tuitadas do Silas Malafaia de recuar disso. Não pode ser ninguém contra a violência. Então a criminalização da homofobia é apenas um primeiríssimo passo de quem luta por igualdade. A gente tem bandeiras e opiniões de que todo mundo que se ama e que tem afeto tenha a liberdade de poder ter união civil estável, poder ter os direitos que todas as pessoas nas democracias devem ter. Então é evidente, né, somos a favor e vamos lutar até o fim para que a gente coíba a homofobia, o racismo, o machismo, a intolerância religiosa e toda a forma de violência e opressão que a gente ainda tem numa sociedade desigual que nem a nossa. Daniel, na sua plataforma existe também a questão das mídias sociais, das mídias alternativas. Na sua opinião, qual a importância e também aproveitando seus contatos nas redes sociais? Legal. A gente entende que toda essa luta pela comunicação, que também é reforma política, né, é uma das questões mais importantes da democracia do país. Valorizar as mídias alternativas, valorizar a blogosfera, valorizar as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, os instrumentos de comunicação popular, as redes sociais como um todo. A gente inclusive defende um projeto de lei que descentralize a publicidade oficial para que todo esse dinheiro gasto pelos governos e casas legislativas para divulgar as suas realizações seja, na verdade, investido não só nos veículos tradicionais, nos grandes grupos de comunicação, mas principalmente nesses novos veículos e nessas novas mídias alternativas. Então, aproveitando esse espaço, a gente queria pedir para o pessoal que está em casa dar uma olhada no conforto do celular ou na correria do seu trabalho, no momento em que você conseguir, aqui no nosso panfleto, tem a nossa versão digital, é www.danieliliesco.com.br e o Daniel Iliesco no Facebook e nas outras redes. Então, muito obrigado, pessoal, por puder fazer um bom proveito e compartilhar, porque essa é a nossa principal ferramenta para a gente chegar em mais ideias, para a gente chegar em mais pessoas. Suas considerações finais, rapidamente, por favor. Valorizar muito, Madureira, esses espaços de diálogo, né? A gente entende que, ao ser candidato, uma coisa bonita que acontece é a gente poder falar do que a gente acredita e ouvir o que as pessoas também acreditam e compreendem no mundo ao nosso redor. E eu tenho muita convicção de que a gente consegue realizar as coisas pelas quais a gente luta. A luta do marco civil na internet, a luta do petróleo para a educação, o acesso à universidade, o passe livre, são tantos e tantos exemplos de que a nossa organização vale a pena, em especial quando ela é valorizada pela imprensa livre e inteligente, como a da TV comunitária, como a de pessoas como você, que trabalham, né, com uma comunicação plural, progressista e ousada, né, que quer de fato debater ideias na televisão aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Daniel, obrigado pela sua presença. Aos nossos telespectadores, mais um desafio cumprido pela TV comunitária nas eleições de 2014. Um abraço, muito obrigado. Obrigado.